Previdência em Foco continua trazendo para você conteúdo de qualidade e de fácil compreensão. Recebemos mais uma vez o advogado especialista em direito previdenciário e professor de direito previdenciário na Unipac Barbacena, Rafael Cimino. Rafael, seja bem-vindo. Prazer, Salim. Um abraço, amigo. No dia de hoje, Rafael, vamos tratar de uma questão complicada. Divórcios, pensão por morte de ex-cônjuge, situações que são bastante nebulosas. Então, primeiramente, vamos trazer para quem nos acompanha quem pode vir a receber a chamada pensão por morte. Bom, Salim, a pensão por morte é um benefício previdenciário, ou seja, oferecido pelo INSS, que é devido pela morte do segurado, então é pago aos seus dependentes. Então, quem são os dependentes, as pessoas que vão receber pensão por morte? Vão ser cônjuge, companheiro, no caso de união estável e não casamento, os filhos até 21 anos de idade, os filhos inválidos, independente da idade, os pais e os irmãos. Os pais e os irmãos dependem da comprovação da dependência financeira. Os demais, não. Perfeito. Bom, quanto ao ex-cônjuge ou ex-companheiro, eles podem receber essas pensões por morte em qualquer situação? Aí que tá. Disse a você, cônjuge e companheiro são dependentes do segurado no caso do seu falecimento para recebimento de pensão por morte. O ex-cônjuge ou ex-companheiro já não são, então, classificados como dependentes, né? Por quê? Não há mais, então, uma relação jurídica entre a pessoa que faleceu e esse ex-companheiro ou ex-cônjuge. No entanto, é preciso que a gente compreenda que pode haver na separação desse senhor, dessa pessoa que foi falecida, com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, pode ser que seja estabelecida uma pensão alimentícia. E aqui cabe um ponto para a gente diferenciar a pensão alimentícia da pensão por morte. Pensão alimentícia é um instituto lá no direito de família, onde a gente tem, então, a que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade, ou seja, eu tenho a necessidade de uma pessoa comungada com a possibilidade financeira de um outro arcar com esse custo. Vamos colocar o exemplo, então, o pensionamento de um pai para um filho, o pensionamento do ex-esposo para ex-esposo, da ex-esposa para o ex-esposo, né? Isso tudo depende de comprovação de necessidade e de disponibilidade financeira, né? No caso da pensão por morte, ele é um critério matemático. No dia do falecimento, quem são os dependentes? Fulano, ciclano, beltrano. E aí eu vou verificar, nesse dia do falecimento, se eu tenho cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro ou ex-companheiro. E no caso de haver, então, cônjuge ou ex-cônjuge, cônjuge ou companheiro, eu defiro a pensão por morte para essas pessoas. No caso de ex-cônjuge ou ex-companheiro, só vai ser paga a pensão por morte se houver a instituição prévia de uma pensão alimentícia. Por quê? Porque a pensão alimentícia cria um vínculo financeiro entre o falecido instituidor da pensão por morte e o ex-cônjuge e o ex-dependente. É importante a gente destacar aqui que com a separação do cônjuge, de um cônjuge ou então de um casal de companheiros, há o desfazimento de todo o vínculo jurídico, ou seja, perde a qualidade de dependente na Previdência. Porém, se eu estabeleço uma pensão alimentícia, eu mantenho um vínculo financeiro. E a dependência financeira é um dos critérios para então se deferir a pensão por morte. Então, o ex-cônjuge ou ex-companheiro pode sim receber a pensão por morte, desde que esteja instituída a pensão alimentícia antes do falecimento, então, do instituidor. Aqui cabe um ponto também muito importante, de que antes do dia 30/6/2020, agora, um mês e pouquinho atrás, as pessoas que se separavam de corpos e não se separavam judicialmente, ou seja, documentalmente, não havia a rescisão, o rompimento dessa relação afetiva oficialmente, elas ainda eram caracterizadas como dependentes. Então, vamos imaginar aqui o caso, por exemplo, de uma pessoa, de um casal que simplesmente discutiu e foi um para a casa de um, outro para a casa do outro. Necessariamente, por não haver um documento oficial, uma sentença judicial ou uma ata notarial em cartório que comprove essa rescisão dessa relação afetiva, o falecimento de um gera o direito à pensão por morte em favor do outro, né? Não, perfeito. Será que a gente consegue dar um exemplo exemplificando, eu acho que fica mais fácil
das pessoas. Dentro disso que a gente acabou de falar, então, Salim, vamos imaginar que tem o João e a Maria que são casados há 10 anos. Ambos trabalhavam e contribuíam para o INSS. Então, quer dizer que na falta de um, o outro necessariamente receberia pensão por morte, por serem, então, os dois cônjuges. Pois bem, vamos imaginar que a pandemia acentuou as diferenças entre o casal e o casal, então, optou por se separar. Nessa situação, então, o João foi para a casa dos pais e a Maria ficou na casa do casal, esperando que fosse processado o divórcio. Aí, então, uma semana depois dessa separação de corpos, o João vem a falecer. Bom, imagine o seguinte, não foi estabelecida uma pensão alimentícia entre o João e a Maria. Simplesmente um foi para a casa dos pais, o outro ficou na casa do casal, aguardando o processamento do divórcio. Não foi estabelecido um acordo entre eles para a pensão alimentícia. Então, nesse falecimento do João, por não haver uma relação financeira entre ambos mais, a Maria não vai se classificar como dependente, ou seja, ela não vai receber a pensão por morte por conta dessa nova norma que foi publicada no dia 1º de julho de 2020, que é o decreto 10.410. Por outro lado, se no momento em que eles optaram por ir cada um para um lado, se nesse momento, mesmo que informalmente eles tivessem estabelecido entre eles um pensionamento do João para Maria, por exemplo, no falecimento do João, então, o João seria obrigado, né, o INSS seria obrigado a repassar a pensão por morte para a Maria em função de haver uma relação financeira entre os dois. De qualquer forma, é muito recomendável que se procure um advogado previdenciarista para analisar caso a caso, né, para ver se de fato há esse vínculo entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros para fim de eventual pagamento da pensão por morte. Claro, exemplo muito bem colocado. E muito obrigado, doutor Rafael, pela participação conosco aqui no Previdência em Foco. É sempre um prazer. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de sugerir um próximo tema para a nossa coluna, pode fazer contato pelo WhatsApp do Previdência em Foco. O código de área é 32, o número é 987096847. E se você gostou desta entrevista, dê o like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem postadas. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.